aqui em mais um bate-papo sobre beleza, que é um assunto que eu sempre trago apaixonados também do meio para falar sobre a beleza num aspecto diferente do que a gente está acostumado, para questionar também um pouco do que a gente está vendo no mercado, entender também a relevância do autoconhecimento. Eu acho também legal dizer que eu trouxe a dona Mariana Aragão aqui, porque ela é uma consultora de imagem, colega de profissão, que eu me identifico muito com a maneira como ela trabalha, com os conteúdos dela, depois segue também. E eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco do nosso dia a dia, um bate-papo super leve, para mostrar para vocês a relevância do autoconhecimento, da beleza de cada um. E aí a gente está falando tanto do corpo, os corpos são diversos, quando a gente fala do rosto também, características muito de formato, de nariz, de boca, que vão ser diferentes de indicações que a gente vai contribuir para a vida da cliente, considerando essas especificidades. Mas também não só falar disso, mas também sobre a personalidade da cliente, que vai sim ser reproduzida ali no estilo pessoal dela. Então, muitas das vezes a gente vai até lidar com pessoas que têm belezas parecidas, colorações pessoais parecidas, mas as indicações vão ser diferentes, porque a gente precisa falar sobre isso. E assim, antes de qualquer coisa, antes de fazer a minha primeira pergunta relacionada a esse tema, eu quero que a Mari se apresente, que ela conte um pouquinho da história dela, sobre a paixão que ela tem também sobre a beleza, e a gente segue aqui nesse caminho maravilhoso que é esse papo sobre beleza. Vamos lá, então eu sou a Mariana Aragão, sou consultora de imagem desde 2019 e, na verdade, eu não sei se você sabia disso, mas eu sou formada em Relações Públicas, tá? Gente! Mas aí eu sempre fui apaixonada por moda e quando eu decidi começar a empreender, eu falei, bom, gostei dessa história de consultoria de imagem, sabe? Porque, assim, ao meu ver, foi um jeito de continuar sendo meio relações públicas e juntar com a moda, que era uma coisa que eu sempre gostei, sabe? Então, assim, porque querendo ou não, a gente está ajudando as nossas clientes a se comunicarem. Com certeza. Né? Com todo mundo que ela vai conviver ali ao longo do dia, da semana. O que vai afetar completamente os resultados que ela vai ter ali naquela semana, naquela vida, naquele dia a dia, né? Com certeza. Exatamente. E eu gostei que você falou da personalidade, porque eu sinto que o nosso papel é realmente ajudar as nossas clientes a expressarem a personalidade delas ali, né? Porque todos os dias eu falo, todo dia você tem que se vestir. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Você vai ter que colocar uma roupa, entendeu? Então, o mesmo dia que você não tá afim, que você quer ficar de pijama, você tá comunicando alguma coisa, você tá comunicando que você não tá afim, entendeu? E tá tudo certo. E assim, então, é um jeito de expressar a personalidade e já que você não vai ter como fugir disso, vamos fazer isso da sua maneira. Gente, não tentando ser um personagem, tentando ser outra pessoa. Óbvio que a gente vai ter as exigências, né? Seja por conta de um trabalho, você quer transmitir mais autoridade, vai pesar na autoridade aqui, vai pesar às vezes na criatividade dali, se você trabalha no meio ou numa área de inovação, que você vai querer transmitir isso também na sua imagem, para as pessoas saberem que você trabalha com isso, mas sempre sendo muito fiel a quem você é, para não se tornar um personagem, e aí realmente vai afetar o seu comportamento, afetar a sua confiança e reverbera, né? Eu até falo que isso é químico, a gente tem o feromônio, que é um hormônio que é mais liberado quando estamos super confiantes internamente. Então imagina, né, muitas vezes a gente não acha a pessoa, essa é charmosa, esse charme tem muito a ver com essa autoconfiança que ela está colocando no mundo químico, e é tão gostoso quando a gente está se sentindo assim, e a gente pode dizer com conhecimento de causa no nosso dia a dia que isso tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver com você dominar a sua imagem e saber, deixando de ser sorte, o que realmente te valoriza. Isso não tem preço, né, Mari? Eu até posso dizer, não sei com você, assim, eu acho que essa sua conexão com a moda e com as relações públicas, com certeza, isso ajudou muito a você tomar essa decisão de trabalhar com consultoria de imagem, mas eu também digo que quando a gente se depara com esses conhecimentos e também se autoconhece, a gente começa a falar assim, peraí, como que as pessoas não estão sabendo isso delas? Se eu achava que me conhecia, imagina assim, a quantidade de pessoas que também dizem que se conhecem, que não querem informações ali externas e precisam, né? E o que eu também sinto que acaba que a consultoria de imagem, acho que a gente tem muito essa pegada, ela fica às vezes muito num lugar de, num pedestal, um conhecimento só para famoso, é muito caro e tudo mais. E é um investimento mesmo. Eu acho que a Mari também tem essa missão muito de desmistificar isso, de democratizar. Muitas
das dicas, por exemplo, que você dá, que eu dou nas redes sociais, elas estão ali gratuitas. Mas, e que as pessoas, elas falam assim, caramba, como que eu tô aprendendo com essa pessoa, eu quero aprender mais. E é exatamente esse caminho natural que a gente quer, né? E não que seja uma coisa forçada que todo mundo tem que ter regras e entrar ali porque tem que. E Mas- sim porque tá com vontade de se conhecer, né? E o que eu acho engraçado também é que às vezes as pessoas colocam a consultoria nesse pedestal ou às vezes falam, isso aí é besteira, gente, para, isso aí é supérfluo, né? É fútil. É fútil, exatamente. E aí eu fico pensando, tá. E aí você foi no cabeleireiro esse final de semana, você deixou R$1.500 lá, você acabou com a saúde do seu fio e você não amou. Nossa, mas por que será que você não amou, Ou né? comprou aquele look online carérrimo, porque tava nas vésperas do evento e sentiu do início ao fim mal, que era caro e tudo mais. Essas angústias que vem no dia a dia, a gente acha que é bobeira, mas ao longo do tempo isso vai acumulando, isso vai fazendo a nossa autoestima ser abalada, isso afeta a gente, nós com nós mesmos, a gente nos relacionamentos. Então, eu digo que é muito de dentro pra fora, né? E de fora pra dentro. Porque se retroalimenta, Mari. Quando você também coloca uma roupa e você... Nossa, essa roupa não só tá me valorizando, meu corpo, né, a minha beleza, a minha coloração, mas é a minha cara. Hoje não Se tem sente bem, o assim, que né? ninguém falar que eu tô... Então isso reverbera, como eu falei, daí Mas então isso é assim, muito e eu poderoso. até falo para as minhas clientes também que na verdade é uma mudança de dentro para fora. Então assim, eu acredito que você vai buscar a consultoria de imagem quando você então ficou insatisfeito ali por algum motivo, você percebe que precisa mudar. Então, se você percebeu que você precisa mudar, é porque do lado de dentro você já mudou. Você tá insatisfeita com algo, né? Exatamente. Tem uma pulguinha ali. Então, assim, na verdade, a gente só quer que do lado de fora fique alinhado com o lado de dentro também, entendeu? Você expressar tudo que você já é. Essa é a verdade, né? E fala muito, se conecta muito essa fala sua com o visagismo, que tem a ver, né, com a gente se conhecer, porque a gente tem os temperamentos que ajudam aí nessa questão de perfis mesmo comportamentais, tendências comportamentais. A gente se acha, nossa, eu sou isso. Nossa, se eu sou isso, eu sou uma pessoa mais criativa, como é que eu coloco isso mais pra fora? Então a gente também, as pessoas não sabem, acham que é uma coisa muito só a parte técnica fora. Não, também tem um aprofundamento interno pra justamente a gente chegar numa indicação que faz sentido, porque muitas pessoas não sabem, mas existe como você consegue dar contornos pro que você quer trazer de sentimento e sensação. Isso é interessante a gente falar também, né, Mari? Porque se você quiser ser mais séria, tecnicamente, a gente consegue fazer indicações muito práticas que você consegue implementar no dia seguinte. Se você quiser se reconhecer mais assim, se internamente você é e externamente você não tá conseguindo. Em vez de ficar só nos achismos, ou ai meu Deus, não sei, e agora essa dúvida acaba fazendo você sempre acaba usando as mesmas coisas porque fica nessa dúvida. Então, quanto mais conhecimento, fala, conhecimento é poder. E falando de conhecimento, eu queria te perguntar, Mari, se você sente que essas clientes, elas já chegam enfim, nas consultas com muitas dúvidas, ou se elas sem a menor noção do que está acontecendo, quem elas são, ou como é que são as características dela, ou você hoje vê que elas estão já dominando um pouquinho mais a beleza delas mesmo. Você sente isso? Eu acho que depende. Eu também acho. Eu acho que depende. Eu sinto que, assim, tem muitas clientes que já conseguem entender minimamente. Assim, eu gosto do jeito que eu me visto, mas eu gostaria de dar uma incrementada. Né? Eu quero dar uma incrementada com base no que eu quero comunicar também, que eu entendo que hoje talvez não esteja tão alinhado, tão perfeito, assim, né? Então, como que eu posso fazer? Daí existe essa cliente que é aquela que é a cerejinha do bolo. Exato. E não necessariamente ela precisa de um aprofundamento tão grande. Ela já tem uma noção. Até uma coisa mais prática também, Perfeito. sabe? E aí tem outras que às vezes elas vêm pra mim, não sei meu estilo, não tenho estilo, sinto que eu tô todo dia com a mesma roupa, meu armário é o mesmo que era 10 anos atrás, sabe? Tem muito disso. Vem com crenças também que nem valorizam elas, mas que a tia falou, que a mãe falou. Nossa, que isso acontece muito. Muito. Isso pra acontece, você... Eu acho que é o maior trabalho que a gente tem que ter, né? Do tipo assim, você provar com técnica, graças a Deus, né? As técnicas da consultoria de imagem, do visagismo, a gente tem a técnica ali pra provar, olha... Tudo bem que você acredita nisso, mas olha que eu tô te provando, não é. Mas assim, eu acho que isso eu sofro mais na coloração. Isso eu sofro mais, porque assim, gente, marrom. Que preconceito que as pessoas têm com marrom é inacreditável. É inacreditável. É a moda que fez isso. Exato. E aí eu falo, mas assim, tudo bem, mas quem um dia na sua vida te falou pra usar marrom? Nunca. Ninguém. Entendeu? Então é por isso que você não gosta. Você não dá chance. Você não dá nenhuma chance, sabe? Mas assim, na parte mais de estilo mesmo, às vezes vem uma cliente assim, não.
eu não gosto de nada feminino, eu sou muito básica, eu não quero saber. Aí ela começa a mandar as fotos dela. Aí tem um monte de estampa floral, tem um monte de vestido fluido, aí ela salvou um monte ela de não sabe referência. ler, ela não sabe ler o que é o feminino, o que é o sério. Não, e eu a acho que gente às dá vezes tem até nomes pra isso, um né? preconceito ali, sabe? Tipo, não, imagina, eu vou ser romântica, eu não tenho nada a ver com E o na romântico. verdade ela é, e ela talvez por alguma crença também Exato, não assim, gente, assume. mas o romântico pode ser ainda muito poderoso, É muito sabe? interessante a gente falar que a gente consegue unir os estilos, né? As pessoas, Super. elas falam, eu não quero ser séria demais. Mas a gente consegue fazer essas combinações e Misturar. indicações justamente para essas misturas. Até porque uma coisa sozinha não vai comunicar nada, Não né? vai. É o jeito que você combina. Faz o conjunto. E assim, eu até falo, gente, você não vai ser todos os dias a mesma coisa. Fica até caricato, sabe? Às vezes você coloca tudo junto ao Todo mesmo dia tempo. a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, calma, né? Assim, eu e você, a gente pode ter a mesma base ali de estilos, mas a gente vai usar de formas totalmente diferentes. E tá tudo certo, né? Depende da... Até, assim, a gente que é autônoma, tudo, mas assim, qual é a cliente que você atende? Quem é a sua cliente ideal? Às vezes pode ser diferente da pode minha ser diferente. também, né? E eu acho que o que é interessante também, que a gente falou de personalidade, é que nós podemos ser... Eu sou, né, autêntica, ela é autêntica. Graças a Deus, a gente hoje, com autoconhecimento, consegue também se expressar como a gente é, sem tentar se encaixar em muitos modelos que a gente vê por aí, mas com certeza o autoconhecimento ajudou nisso, porque, e muitas vezes também se pega fazendo isso e volta para as raízes e fala, não, eu sei a minha verdade, mas o interessante é que você falou da cliente perfeita, ideal e tal. O mais interessante desse trabalho é que você muitas vezes vai sair totalmente dos seus gostos pessoais para fazer essas indicações para cliente. E essa é o grande valor do trabalho, é você ler aquela pessoa na intimidade mesmo, internamente, a personalidade, e aí você conseguir dar vazão para algo estético que reproduza isso. Se ela também ainda não estiver pronta para ser 100% aquilo, né, no sentido de, nossa, eu quero mostrar para o mundo exatamente quem eu sou. Ainda dá também para você, tá, tudo bem, não vamos para uma zona de estresse, ainda mais entendendo os temperamentos, né? Se uma pessoa, por exemplo, fleumática, que é super conservadora, eu sei que eu não vou tratar ela exatamente como eu vou tratar uma sanguínea que é totalmente, eu quero tudo ao mesmo tempo agora, hoje eu tô assim, amanhã eu quero assado. Então, entender as particularidades, se adaptar ao seu cliente, nossa, isso é muito importante. Porque a gente vê, não só no mercado, que é um pouco do que eu quero trazer aqui também, na consultoria de imagem, mas no mercado de beleza, seja nas maquiadoras, seja nos cabeleireiros, a gente ficando um pouco refém do que está acontecendo, que é essa padronização estética que vem desde 2020, que está vindo muito também com a questão dos procedimentos estéticos, que de jeito nenhum eu sou contra. Eu só acho que a gente não pode abrir mão assim tão facilmente das nossas características individuais. E é muito bom o autoconhecimento antes para tipo, isso aqui realmente eu acho que dá para dar uma metida porque eu me reconheço mais se for um pouquinho mais levantadinho. Mas isso aqui não mexe, porque eu sei que se mudar, eu não vou me reconhecer eu, porque mostra, sei lá, as linhas e formas traduzem para quem me vê uma seriedade ou uma leveza que se tirar, não sou eu. Então a gente não abre mão com tanta facilidade, né? Uma coisa muito legal também, que eu acho que depois que eu comecei a te seguir... Olha que maravilha! Eu comecei a perceber isso ainda mais, sabe? E assim, realmente como os traços do nosso rosto estão contando um pouquinho da nossa história, da nossa personalidade, né? Então assim, como as pessoas, elas estão dispostas a perder toda a essência delas para entrar num padrão, né? Sendo que esse padrão muda o tempo inteiro. Então você fica num looping. Eu acho que assim, interessante você falar essa questão da relevância do rosto, porque também era uma pergunta que eu queria trazer para você. O rosto, ele representa 80% da linguagem visual. Então, assim, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, estão gastando milhões de reais, é o que você falou, né? Com o sapato. Eu até, ok, vai no salão, gasta aqui, mas gasta com o tom certo. Pra te valorizar, pra você ficar coradinha, pra não ficar desarmônico com a sua beleza. Então, se já vai fazer esse investimento, vamos fazer ele com consciência. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Mas a questão do rosto, eu acho que, mais do que ser a nossa identidade, eu acho que essa coisa do vamos mexer, não vamos mexer. Como eu falei, eu acho que tudo é uma questão de ok, vamos mexer, mas não vou abrir mão 100%, né, da minha beleza natural, porque tem várias questões aqui. Primeiro que a gente traz com a gente muito da nossa ancestralidade. Eu também gosto de falar disso. Às vezes você tem uma sobrancelha que lembra uma característica da sua mãe, do seu pai, e que, por mais que você, eu queria que ela fosse assim, porque o padrão é assado, mas você fala, tá, mas vamos entender que eu me conecto com alguém que eu amo, com aquilo. E conseguir existir esse equilíbrio, né? Exato. Ou até mesmo, tá, ok, Débora, muito romântico e idealizado demais essa argumentação que você trouxe aqui. Mas vamos então para uma coisa um pouco mais prática. Poxa,
eu não gosto de tal característica minha, eu quero mudar. Claro, muda. O que mais vem, né? A questão com o nariz, uma projeção, ou o nariz é um pouco largo. Mas vamos entender a proporção do seu rosto. Às vezes seu nariz é largo comparando com a sua amiguinha, mas o seu rosto também é. E se você é fina demais, a sua questão vai ser, às vezes, com uma outra questão. Então você vai criando questões e você vai mudando, vai criando mais questões. Então vamos antes aprofundar, ir pra casa, entender. Quer mexer no nariz? Vamos, mas que tal deixar a identidade? Ele não é tão largo assim. Talvez seja só a questão mais óssea de perfil, mas a identidade de frente mantém. Então, a gente preservar certas características também, né? É óbvio que todo mundo tem as suas inseguranças, as pessoas têm direito de ter as inseguranças. Não, e quem não tem, principalmente somos mulheres, claro. Então, assim, não me entenda mal, não é que assim, não, você tem que aceitar esse nariz e não importa. E toma, Mas eu só fico pensando se existiu ali um minuto que ela parou pra tentar ver numa outra perspectiva, sem entendeu? só botar Exato. O que esse nariz também tá dizendo sobre você? Tá dizendo sobre ela. Eu sempre falo, o visagismo, em outro vídeo a gente consegue aprofundar mais aqui, mas tem muito a ver, a natureza é muito perfeita, né? E aí a gente entra em estudos de psicologia, morfopsicologia, pra mostrar que existe uma conexão entre o nosso DNA, né? A nossa estrutura facial, com quem a gente é de essência. E muitas das vezes, óbvio que não é um determinismo biológico, né? A gente pode mudar com o meio, questões de personalidade, mas se você internamente nasce, né, com o nariz projetado, externamente com o nariz projetado, tem muita chance de, na sua essência, você também ter um lado de ação um pouco mais poderoso, de você se colocar no mundo com mais ousadia. Então, assim, se você coloca o nariz completamente delicadinho e tudo mais, será que as pessoas vão estar preparadas para receber essa sua atitude? Porque a gente, e eu gosto sempre de falar sobre isso, o ser humano não gosta de ser surpreendido, Mari. Então, assim, a última coisa que o ser humano gosta é de ser surpreendido. Por exemplo, você vai chegar numa reunião, vai chegar uma pessoa com um rostinho de boneco, uma manga bufante, a pessoa tem uma energia feminina de estatura, tem uma estatura mais baixa. E ela bate na mesa, coloca o dedo na sua cara, começa a falar um monte de desaforo. Você não vai gostar dela, primeiro que ela tá sendo muito rude, mas com certeza porque ela te enganou. Porque no seu processo, né, inconsciente de interpretação de linhas e formas da beleza dela, você achava que ela era doce. E ela foi pra um outro lugar que ela não esperava. Então, é muito importante te manter, não é deixar tudo. Tem muitas características de energia masculina, às vezes de muita força. E eu não sou só isso. Claro, então vamos suavizar em outras regiões. Mas manter algum elemento pra pessoa se preparar pra toda essa energia e também ressignificar isso, como a Mari falou, do tipo, poxa, talvez seja importante eu ter essa característica. Ou, putz, mexer aqui. Eu tenho o nariz projetado e tenho uma sobrancelha. A Mari, por exemplo, uma característica dela, ela, por mais que tenha muita energia feminina na beleza dela, as sobrancelhas é o traço facial dela, né? Que mais transmite força. Se amanhã o padrão estético voltar a ser a sobrancelha fina e ela quiser fazer, talvez uma profissional falando pra ela, olha, Mari, então você tem que entender que vai diminuir o seu nível de força. Sim. E talvez você vai ficar 100% na energia da delicadeza. E pro seu momento de vida, de processo, de carreira, de tudo, talvez seja importante você ter essa autoridade. Força, aí você vai falar assim, mas Débora, eu quero muito mexer minha sobrancelha. Ok, então vamos equilibrar? Talvez traga mais outros elementos de força, talvez não na beleza natural, para compensar e as pessoas te olharem dessa maneira ainda forte, porque tem ali algum elemento de força que a gente tecnicamente consegue dizer, ou até mesmo você no sentido de, Débora, não, nessa fase de vida eu quero realmente ser totalmente delicada, é uma fase que eu tô vivendo, mas vamos conversar, vamos dar nomes às coisas, né? Não vamos fazer no ímpeto, porque o ímpeto acaba que gera muita frustração e gera muito essa questão, afeta a nossa autoestima. E assim, eu vejo que as minhas clientes, muitas delas, a maior parte ali, realmente me procuram pensando mais no âmbito profissional, né? Então, eu quero me posicionar melhor no trabalho. Muito também pra mim, Mari. Né? Então, assim, eu acho que isso que a gente tá conversando da pessoa ser surpreendida também, porque, assim, óbvio, né, que a sua competência, ela também é importante, claro, né? Óbvio que só a roupa ela não vai ser suficiente. Mas, se você tá lá toda pequenininha, baixinha, toda romântica e tal, você vai precisar se esforçar muito mais para ser ouvida, né? Dependendo do ambiente profissional ali que você tá. Então, assim, na verdade, além de tudo isso, tá bom, você é competente, você vai falar na reunião e vai dar tudo certo. Só que, e se antes de você precisar falar na reunião,
as pessoas já tivessem... Porque né, já acontece, começassem gente. a te olhar de A uma gente tem outra dados forma. também pra provar. Em milésimos de segundos, as pessoas Sim. aí até 2 minutos de conversa estão ali muito na linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal, gente? É tudo da imagem, então do rosto, cabelo até o dedão do pé. Então, o que você vestiu, qual o seu corte de cabelo, qual que é o seu contraste pessoal. Olha a quantidade de coisas que a gente tá falando aqui. Como é que são os seus traços faciais. Então, tem pessoas que naturalmente têm uma beleza que passa mais essa força. E elas precisam ter esse autoconhecimento, até pra ficar mais tranquilas. Caramba, mesmo eu bem relaxadinha nas roupas, eu naturalmente tenho uma natureza de beleza que comunica mais isso. Mas tem pessoas que não têm na natureza essa força, mas elas querem transmitir isso e elas devem buscar isso. Não é do tipo, nasci assim, tudo mais, não vou correr atrás e tal. E às aí vezes de autoconhecimento, né? Exato, aí você Justamente orientar pra consegue ela, fazer caramba, isso. mas ok, você tem um degrau aqui menos nesse lugar dessa autoridade, dessa, né, que você quer se provar na carreira, como palestra e tal, mas nesse dia, faz tal penteado, penteia mais suas sobrancelhas pra cima, pigmenta mais elas têm aí o potencial de ser mais grossa e você não tá dando destaque pra isso. Não, né? e é tão legal, porque quando você para pra pensar que realmente tudo Tudo tá combina. comunicando, tudo tá falando algo sobre você. Até tom de voz, até como você imposta a voz. É isso, então na hora que você entende isso, você fala, tá, eu não preciso abrir mão de quem eu sou, eu consigo misturar as Mas coisas. é mais uma ferramenta para eu conquistar meus objetivos e minhas ambições. Porque a pessoa tem duas escolhas, eu sempre falo. Ou ela nega, isso é bobeira, isso é futilidade, que também pode ser uma autossabotagem, infelizmente isso acontece. E tem também a amiga, que isso acontece, você vai ouvir. A amiga que fica te puxando, a amiga que fez a consultoria, a outra fala, mas não precisa disso, você viu? Porque você nunca foi assim. Porque quando a gente vê também o outro se destacando, às vezes a gente nem percebe. Mas talvez por nós mesmos queremos também isso, mas a gente não assume que a gente quer, a gente talvez critique o outro. E ao invés de todo mundo a gente se unir e se usar, né, dessa ferramenta, que é mais uma ferramenta. Às vezes você tem uma ferramenta de leitura mais rápida para, às vezes, você conseguir intelectualmente saber mais sobre um assunto. Várias técnicas que a gente vê também relacionadas mais à questão do raciocínio, mais interno e tudo mais. Mas tem técnicas também externas. Por que não usar isso? Por que ter preconceito sobre isso? Por que não potencializar já o que você é, sabe? Não, e fora que assim, até uma coisa que você estava falando antes, o que eu sinto é que assim, de novo, é óbvio que você vai precisar estudar e ser competente para ir bem no trabalho, não vai ter jeito. Mas, ao mesmo tempo, o dia que você acorda e você coloca uma roupa que você se sentiu muito bem, eu tenho certeza absoluta que vai afetar o seu vai psicológico. afetar o seu dia no trabalho. Por quê? Porque você vai se sentir mais confiante. A pessoa que é confiante, a pessoa que tá com a autoestima lá em cima, ela vai Nada atrás abala. do que ela quer. Ela fala na reunião, ela não tem E é medo de se importante a impor, gente entendeu? até explicar bem isso, porque a coisa da a roupa maravilhosa, a gente não tá falando, às vezes a gente vai para um automático no raciocínio, equipe de pensar de consultoria de imagem, da pessoa toda na fataria, toda dura e tudo mais. Não, como a gente falou aqui desde o início, a gente precisa trabalhar essa personalidade. Então, você vai vestir algo que vai te agradar. Claro que a gente vai dar uns toques do, tem tal necessidade. Essa necessidade é mais autoridade. Então, ok, você vai ser verdadeira com quem você é na sua imagem, vai ter cor, vai ter texturas, mas vão ter alguns toques ali pra você garantir a autoridade. Então você acaba fazendo um combo ali e acaba sendo automático, depois de tanto que você aprende tecnicamente como fazer isso, que vai afetar e as pessoas vão perceber. Tanto que, por exemplo, na pandemia, um retrato disso, acho que uma prova do que você está falando, é que exatamente por a gente não estar se arrumando, a gente estar muito em casa, tiveram muitas mulheres que não estavam se identificando, não estavam se reconhecendo. Não são todas, porque, por exemplo, tem personalidade, por exemplo, temperamento que é um pouco mais como fleumático, que é mais natureza, é mais orgânico, que talvez não tenha se afetado tanto, assim, tava até um pouco mais feliz, porque era muito da essência dela ser uma pessoa mais básica. Mas pessoas, por exemplo, que são coléricas, dominantes e que não estavam se enxergando na imagem como algo que elas são internamente, isso afeta total a confiança. E eu falava, se arruma pra ficar em casa, se arruma pro seu call, dá uma maquiagem, então pelo menos o 3x4, porque isso vai afetar. Mas até uma pessoa que é mais natural, eu acho que isso não significa estar desarrumada. Nem um pouco. Né? É isso. Isso se você indicar pra ela como que você pode fazer sem ser um desleixo, porque nunca também a pessoa, ela, muitas vezes, como eu falei, é uma zona de conforto e a gente tá ali justamente pra provocar, pra falar, você pode ser mais. Só que a questão de básico ou orgânico, ela às vezes pega como como eu posso dizer, algo como, tipo, não uma armadilha, mas
é quase que ela é uma defesa ali dela falar, mas eu não preciso disso. Ela mesmo começa, nós mesmos fazemos desculpas pra tantas coisas, né, gente? Ela começa a criar essas desculpas internas, mas aí quando ela vê que alguém orientou, tá, tudo bem, é uma blusa orgânica, mas é numa cor que tá te levantando. Tá, é uma blusa orgânica, mas você botou um cinto ali que tem um leve metalizado, ou até mesmo um acrílico, se você não é tão do metalizado, que é mais pesado e que já trouxe mais força pra esse visual. São elementos simples que você pode incorporar e que você pode galgar e alcançar objetivos maiores do que você tá tendo, né? A gente pode querer mais, né, Mari? Pode e deve, né, querer mais. E aí eu sinto muito isso, às vezes a pessoa tá ali né, colocando, se auto-sabotando, que nem você falou, né? E, isso aí não é pra mim. Ela vai falar pra eu usar mocassim. Ela vai falar que eu não posso mais usar preto. Eu não vou falar nada. Eu não vou te impedir de usar nada. Você usa tudo que você quiser. Exato. Né? Acho que o ponto é justamente esse, tá? Dentro do que você gosta, né? Temos dentro do que essas você opções. quer. Temos essas opções. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? E eu acho que, assim, também o preconceito da consultoria, que eu acho que é legal a gente falar, é que ninguém vai obrigar você a nada. Se você já tá lá recorrendo a uma consultoria, com certeza tem algum incômodo interno em você. Que bom que a gente provocou isso. Quando você chega lá, o que a gente vai te munir é de informação. Sim. Olha, você vai aprender sobre você. Boa tarde. Sabe todo o tempo que você gasta, energia, aprendendo coisas sobre coisas aleatórias, às vezes sobre o fogão que você teve, um negócio que você teve que ajustar no seu dia a dia, você vai pegar esse tempo e você vai gastar a sua energia em aprender informações sobre você. Sim. E que é o que muitas vezes a gente não coloca como prioridade e deveria ser, porque isso aqui, posso dizer, né, nós duas, conhecimento de causa, vai afetar todos os âmbitos da sua vida. E sabe o que é legal? Eu falo para as minhas clientes, isso aqui você tá fazendo por você. Você não tá fazendo por mais ninguém. Entendeu? Porque minha sogra quer que eu fique mais arrumadinha. Já começa falando, olha, não é. Você veio aqui e você vai se surpreender, porque na verdade a gente não vai trabalhar pra sua sogra, a gente vai trabalhar pra você, né? Exato, é pra você. E a gente vê que nesse mercado da beleza a gente não pode trabalhar sozinha, né? Eu acho que a gente fala muito sobre essa questão da individualidade, da gente compreender as belezas individuais e únicas, as personalidades muito das pessoas, que, enfim, a gente não vai botar o que a gente gosta, e sim o que as pessoas gostam. Você não acha que, às vezes, a falta desse papo, dessa conversa, talvez num âmbito maior do mercado de beleza, pode prejudicar no sentido da cliente, às vezes, chegar numa profissional, sei lá, maquiagem, um profissional do cabelo, e às vezes já chegar com, eu quero algo que comunique mais seriedade, e eles não tendo esse conhecimento, né? Ou até não olhando, ou tendo conhecimento, mas não aprofundando na cadeira que tá na cliente que está sentada naquela cadeira. Isso pode levar a um trabalho um pouco mais mecânico, um pouco mais superficial, o que acaba deixando esse mercado mais superficial e os preconceitos, como a gente falou desde o início, só se potencializando. Exato. Não, e assim, porque eu percebo muito também, eu já tive várias clientes que apareceram, por exemplo, super loiras. Falei, olha, se você quer continuar loira, não tem problema, mas e se você abaixasse um pouco o tom, ficasse um pouco mais assim? Aí depois ela manda mensagem. Não, porque a minha cabeleireira... E aí parece que virou uma guerra entre a gente. Sabe, assim, a consultora de imagem virou a inimiga número 1 do cabeleireiro. Mas, gente... Calma, né? Nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Aqui. Então, assim, eu acho que E é óbvio que a coloração pessoal é um pouco mais complexo, porque pra chegar no tom, exatamente. claro. Ele não vai fazer ali na hora, rapidinho, uma coloração pessoal. Ok, a gente entende isso. Mas eu percebo que, assim, se cabeleireiro, se maquiadora, até pessoas que fazem micropigmentação na sobrancelha... Eu sinto que se pelo menos um pouco mais soubessem mais de contraste pessoal, isso já faria uma diferença enorme. Grande. E assim, querendo ou não, ia agregar valor pro trabalho. E exatamente. Né? Eu acho que assim, mais um preconceito, mais uma crença limitante que faz eles falarem, eu não quero nem me aproximar disso, porque isso não me ajuda. O que importa é eu investir em técnica, na nova tendência, que é um pouco do que a gente tá falando, né? Acaba que, por exemplo, eu tava conversando essa semana com um cabeleireiro que falou que, assim, todo mundo tá pedindo as curtain bangs, que as pessoas todas chegam e sentam e pedem a mesma coisa. Sim. E se você não for um profissional que fala, olha, que às vezes não vai valorizar todas. Então, assim, você entender, olha,
pra sua beleza, ou pra sua personalidade, ou pro seu momento de vida, porque a franja vai trazer uma leveza e às vezes se a pessoa já tem muita energia feminina, pode até potencializar isso, você pode, com argumentação técnica, trazer esse outro convencimento e não só ficar refém escravo de tendência e aceitar. Ah, então tá, então eu tenho que fazer mais um curso de Curta Banks, e aí tudo que você vai investir vai ser em tendência, ao invés de aprofundar antes em conhecimentos da coloração pessoal, do visagismo, pra você saber quem tá sentando na sua cadeira, com leves gestuais, né, em cima de técnicas que a gente ensina, você já consegue entender um pouco da personalidade da cliente e saber o que indicar pra ela e o que não indicar, porque ela às vezes pode ser zero criativa, ou uma pessoa que você tá botando ali um cabelo que vai levar ela pra uma zona de estresse que ela vai, infelizmente, sair assim, ó, tem até uns memes no Twitter e no Instagram, das pessoas olhando e falando, não gostei tanto, porque não necessariamente o que você gosta ela vai gostar, então eu acho que é muito interessante. E o aumento do valor que você falou, Mari, isso é muito importante a gente falar, porque a cliente que escuta algo além do que um cabeleireiro tradicional faz, que uma maquiadora tradicional faz, e ela sai dali já com uma indicação sobre a contraste pessoal dela. Não, tô fazendo aqui o cabelo. Olha, se você ainda puder fazer alguma coisinha ali na sua sobrancelha, é uma indicação a mais. Você consegue entregar um serviço ainda mais completo, que compreendeu aquela cliente e a chance de fidelização é muito maior. Não, então, eu acho que assim, algo essa que a história gente... da franja, por exemplo. Ó, eu te expliquei e tal, acho que não ia ficar tão legal. Você ainda quer cortar? Tá bom, eu vou, né, assim, não precisa... Não vou ir longe do desejo dela, Exatamente, claro. a gente faz o que você quiser. Mas assim, da mesma forma, porque a gente, como consultora de imagem, a gente não pode ficar refém de tendência, você concorda? 100%. Então a gente tá falando muito mais de estilo. Óbvio, você ainda tem direito de seguir as tendências que você quer, mas poxa, então vamos entender quais tendências que fazem sentido pra você? Show! Então por que que o cabeleireiro e a maquiadora, elas também não conseguem fazer esse filtro, sabe? Então eu acho muito engraçado, porque assim, uns 10 anos atrás, qual que era a moda do cabelo? Aquele loiro, branco, platinado, não importa o que aconteça. Agora, a moda é o cabelo dourado. Dourado, beach Não wave, é? papapá. E aí eu acho tão engraçado, porque às vezes vai umas clientes lá fazer a coloração, e aí eu falo, nossa, o loiro perfeito pra você é o dourado. Só que ela se apegou tanto ao loiro platinado de 2010 que ela fica triste, né? Exatamente. Ou ao contrário, ela quer seguir a tendência de qualquer jeito, que é o loiro dourado, e agora ela acha o platinado feio. Exato, então fica... Mas assim, o importante é um pouco do que eu falei dessa questão do conhecimento, é você chegar pra ela e falar assim, tá, você ainda assim quer o loiro frio, e você é mais valorizada no quesito técnico, harmônico, da questão de você realmente ficar mais coradinha, ficar mais valorizada, menos cansada com o dourado, mesmo assim você quer o frio, ok. Pelo menos ela teve a liberdade, ela tem a liberdade de escolher também, né? Mas você ainda consegue trazer uma informação que ela não teria antes de se conhecer. Do tipo, você vai ficar nessa fase toda de loiro frio, vai te desvalorizar mais em coloração pessoal. Então, nessa fase, se joga nas cores da sua cartela. É quase que faça isso como compromisso nas roupas, nos acessórios, para pelo menos minimizar os prejuízos desse loiro frio. Então, não faça, mas com mais conhecimento e leque sobre você, oi, boa tarde, olha a quantidade de coisas sobre você, você consegue fazer escolhas sem se desvalorizar tanto. Não, e né? assim, eu acho que é legal que essa história do contraste visa muito a harmonia, né? E aí, às vezes eu chego pra uma cliente e falo, mas você pode não querer harmonia. Óbvio, eu quero Você a sobrancelha pode... escurona no cabelo. Exatamente, porque Exato. essa falta de harmonia vai te ajudar a comunicar outra coisa, Exatamente. entendeu? Então tá tudo certo, não precisa todo mundo ficar ali na harmonia, mas eu acho que é fazer com intenção, é fazer sabendo o que está você tá e não fazendo. porque tá simplesmente na tendência. Sim. E ok, está na tendência. Débora, eu sou sanguínea, eu preciso, todo dia eu quero me ver diferente. Ok, mas vamos entender as tendências que tem a ver com os seus estilos pessoais. Você é mais sensual, você é uma pessoa às vezes muito casual. Então, vamos entrar nas tendências que tenham sentido com esses estilos aqui. Então, isso que você falou é muito importante. Mas realmente, essa pauta que a gente está aqui falando sobre os profissionais se desenvolverem mais nesse quesito de conhecimento da consultoria de imagem, do visagismo, é algo que assim seria o melhor dos mundos para o mercado. Sim. E eu acho que a gente tem um trabalho de falar sobre isso para eles entenderem que só vai gerar valor e fidelização. E, consequentemente,
eles vão ser melhor remunerados. Sim. Eles vão ter argumentação para falar com uma cliente que às vezes está batendo o pé numa coisa e eles realmente não têm argumentação porque às vezes poderia ter no bolso ali a técnica para poder falar e defender isso ou aquilo e não tem e acaba fazendo um serviço que muitas das vezes eles estão tristes. Saem dali, putz, podia ter entregado mais, mas ela quis tanto aquilo, mas você podia ter convencido se você tivesse um pouquinho mais de ferramenta. Ou, vamos fazer isso, mas podemos fazer um pouquinho aqui diferente. Você consegue abrir mão disso aqui? Ah, mas por quê? Por causa disso, 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 disso. E aí você já sai, entrega um trabalho que você acredita, que você fala, ela ficou feliz e eu fiquei feliz também, porque trouxe beleza pra ela, sabe? E isso é muito importante. E assim, acho que volta ao que a gente falou também da importância do rosto, né? Porque assim, tudo isso fica bem no nosso rosto. É a primeira coisa que a pessoa vai olhar ali, sabe? Então, é a nossa assim, identidade. quando a mulher ela não tá feliz com o cabelo dela, já acabou tudo, exatamente. não vai ter jeito naquele dia do cabelo que você acorda Bad com o hair cabelo. day, não Exato. tem condição. Afeta muito mais, né? É o 3x4. Por isso que eu falo dos procedimentos estéticos, que, de novo, não sou contra, mas antes a gente tirava um blazer, botava um blazer. Tirava o sapato, botava o sapato. Agora você tá mexendo em algo que é como você é visto, é reconhecido, como as pessoas lembram de você. Tem pessoas que hoje em dia estão tão diferentes que a memória que a gente tem delas, a identidade que elas têm delas, não é mais a mesma. E eu fico pensando, elas, se eu olho pra elas e sinto, tenho sensações que a pessoa, às vezes, ela é mais sensual e ela não era antes. Ela também, quando se olha no espelho, ela também tá sentindo essas modificações. E se ela não é internamente sensual, por exemplo, e a cara dela tá inteira sensual, olha o prejuízo também dela. Caramba, mas eu não banco com isso. Então, é importante a gente falar. E assim, quando a gente tava falando da importância também do autoconhecimento, que é justamente você para de se comparar tanto, né? Porque eu acho que essa comparação que a gente faz, que é natural, ainda mais agora em tempos de internet, que a gente é bombardeado todo dia com pessoas. Não, e é até engraçado que essas pessoas perfeitas, elas também não são perfeitas, elas colocaram efeito Facetune, ácido hialurônico em tudo. Exato. Então, assim, a gente tá... O padrão agora é a gente se comparar com o que não é o real. que não existe. E a gente tá Entendeu? almejando uma coisa que não existe, nem aquela pessoa que é perfeita. Então, isso é muito problemático. É muito problemático. A moda, por exemplo, de um lábio preenchido, ok, mas absolutamente preenchido, você não querer... Até um lábio que a gente vê na análise facial do visagismo mais volumoso. Sim. Nem esse lábio natural volumoso, ela não tá satisfeita, porque ela quer aquele com o aspecto né, do efeito do procedimento. Então, é muito louco, porque ela já tem por natureza aquela característica que tá na tendência, mas nem tá ela tá feliz. Sim. Não, Onde e a gente assim, vai parar, e aí, né? quando você se conhece, eu acho que você consegue fugir um pouco dessas ciladas também, né? Com certeza. Num sentido de assim, tá bom, ok, tá todo mundo igual, mas talvez, então eu queira fazer diferente, E né? olha que interessante o que você fala, porque eu adoro esse assunto sobre autenticidade, né? A gente bater no peito e falar, isso sou eu. Porque é tão difícil, a gente gasta tanta energia, até o nosso guarda-roupa fica muito mais cheio, porque a gente precisa ter tantos personagens. Ah, você com aquela galera alternativa, então eu tenho que ter agora eu tô indo com a galera legal. É tão a energia que você gasta no dia pra você, ai, quem eu sou mesmo, e agora eu tenho. E também financeira, pra você bancar isso, aí você, pera, me conheci, já sei o que eu não gosto, pelo menos. Entendi que esse aqui é o meu território. Na hora de fazer as minhas escolhas, eu volto ali, por exemplo, ao dossiê, e eu faço as escolhas que fazem sentido comigo. Primeiro, você traz mais, perde menos tempo nas escolhas. Financeiramente, isso é maravilhoso. E a questão da autenticidade de bater no peito, de falar, isso sou eu. E aí não se compara tanto, porque, por exemplo, as referências que eu tenho vão ser em cima daquele território que eu coloquei como meu. E não todos os territórios do mundo, porque senão você se compara com todo mundo. Sim. E volta a questão da autenticidade só pra fechar, do tipo, nós já nascemos querendo, como eu posso dizer, isso é do ser humano, né? Ser bem aceitos, ser amados. Então é natural, a gente não vai falar, isso acontece com você, isso acontece com todo mundo. Graças a Deus a maturidade, ela ajuda a gente. Mas assim, a gente nunca, isso é algo que eu posso te provar, tá? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, você não vai conseguir agradar. Por mais que você tenha esse armário dos 1000 guarda-roupas que eu falei pra você, mesmo assim, você vai chegar na galera alternativa e vão falar alguma coisa de você, entendeu? Então, nunca. Então, isso que você falou é muito poderoso, porque pelo menos você tá agradando uma pessoa, que é o que mais importa, é você mesmo. Então, com a autenticidade de bater no peito e falar, eu não vou me comparar, porque
eu não vou me comparar com um grupo que tem uma referência muito diferente de quem eu sou. Então, pelo menos que eu me compare com umas referências que são mais parecidas comigo. Pra me inspirar. Eu acho que é isso, se inspirar, Sim, então. e não, eu sou menor. Entende? Assim, tá bom, você gostou disso, então o que você poderia estar fazendo pra chegar mais próximo daquilo, Total. né? E assim, eu acho que além disso tudo que você acabou de falar, também tem uma questão que assim, a ideia desse autoconhecimento não é dificultar a sua vida, muito pelo contrário, facilita, porque é um filtro, daí você entra na loja, isso aqui não vai rolar, né, porque eu já me conheço, eu sei que isso não vai valorizar tanto meu corpo, não tá na minha coloração e tal, então assim... Tchau. Vira uma coisa assim, E mesmo tão prática. que, nossa, não estava na minha coloração. Exato. Pelo menos valorizou meu corpo pelo que eu entendi. Ou, pelo menos tá dentro dos meus estilos, pelo que eu entendi. Então você tem, não é só a cartela, só os estilos, só a parte de rosto. Você tem todo esse conhecimento pra você decidir o que você vai fazer. Mas, gente, uma armação de óculos, por exemplo, a dificuldade que a galera tem, seja sobre cor. E aí eu fico falando, se as pessoas tivessem isso, muitas clientes falam isso pra mim, nossa, Débora, isso tinha que ser ensinado na escola. Claro que isso não vai acontecer, mas mais cedo, porque a gente evitaria tantos erros. E esses erros não são só financeiros, são erros que fazem a gente se sentir mal e cria aquela questão da angústia, da autoestima. Não, e da culpa até da também, culpa. né? Tipo, nossa, gastei uma grana nisso e acabei não gostando e acabou ficando de lado. Não vou fazer mais nada. E aí Chega, isso não é pra mim. É um ciclo sem fim, É um né? ciclo sem fim, que aí você já chega e fala, isso não é pra mim. E Mari, como assim, uma última pergunta, porque eu poderia, gente, vocês estão entendendo como a gente se identifica aqui com tudo isso que a gente tá falando. Vou ter que fazer mais, eu acho. Vocês querem mais? Vocês comentem aqui embaixo se vocês quiserem mais essas duas aqui trocando, porque é muita identificação mesmo. Fazer um quadro que eu acho que vai ser muito positivo, inclusive a gente pode já trazer indicações pra você. Mas eu queria entender de você, assim, o que é o autoconhecimento na sua vida? Como que você também, quando se descobriu mais, o que isso afetou no seu comportamento, no seu psicológico? E eu queria entender também a sua curiosidade sobre o visagismo, porque, né, vou abrir uma turma essa semana do Revelê, que vai ser incrível justamente para esses profissionais também se especializarem mais, entenderem tecnicamente como entender melhor a sua cliente, da beleza delas, do interior delas. Então, assim, estamos aí tentando mudar um pouquinho do mercado. E eu queria, já que você é uma curiosa do visagismo e a gente troca muito sobre isso, entender como você enxerga a importância dele também no dia a dia das clientes. E se você quer saber mais alguma coisinha, alguma dúvida que você tem sobre a sua beleza que eu posso sanar? Olha, eu vou aproveitar agora. Então, já pensou. Mas, bom, o autoconhecimento pra mim, eu acho que me livrou daquela sensação... Na verdade, me trouxe uma sensação de... Entendi. Sabe? Assim, então por isso que aquele cabelo não tinha ficado bom. Nossa, por isso que eu nunca consegui usar essa roupa. Esclarecimentos, né? Sabe? Então, assim, eu não tava doida. Tinha um motivo por trás, sabe? Então, acho que me trouxe muito esse alívio, me tirou essa culpa que a gente também tava falando antes. E eu sinto que, pra assim... quem é perfeccionista, que eu já tô vendo que você é muito poderoso isso. Muito porque poderoso. A gente se culpa também. Sim. Nossa, mas eu pesquisei tantas referências e não ficou e, tipo, bom. Poxa, ficou tão lindo nela. Sabe? Eu acho que tem muito disso também. Tipo, às vezes eu olho, assim, uma maquiagem maravilhosa e hoje eu consigo olhar, achar muito bonito e falar... ela. Mas não ia ficar bom pra mim. Então, às vezes eu posso pegar isso aqui e me inspirar pra fazer algo parecido, mas de um jeito que eu sei que vai ficar bom pra mim. E tá tudo certo. Isso é um cuidado tão poderoso, Sim. né, Mari? É do tipo, você fazendo o que é melhor pra você. É você se cuidando, você deixando... Já que a gente quer sempre estar na nossa melhor versão internamente, a gente trazendo essa potência pra fora também, né? É isso, então acho que me ajudou muito nisso. Muito e, legal. claro, me ajudou a gastar melhor meu dinheiro também. Ai, gente, isso é tão importante. Você não tem ideia como é importante. Imagina, gente, agora, assim, é roupa de qualidade, roupa que eu sei que eu vou usar, dá pra combinar com muito mais coisa, entendeu? Você então, sabe assim, as combinações, as cores. Exato, então, assim, realmente eu achei que facilitou a minha vida, me trouxe muito Não é mais quase que uma confiança. missão, né? Você olha e fala assim, como é que eu não vou fazer isso também pras pessoas? Não, juro, eu tenho assim, depois de eu até fazer uma mapa astral, tudo. Ai, assim, tudo. Não, minha missão nessa vida realmente é ajudar as mulheres, sabe? Assim, eu me sinto completa quando eu sinto que eu consigo pegar uma mulher que tava, às vezes, com a autoestima fazer abalada. ela sentir exatamente o que você sentiu. Exatamente. Porque a mudança foi tão forte pra você que você fala, isso não pode só ficar comigo. Não, e isso é outra coisa. Se a pessoa parar meia horinha
e olhar o nosso Instagram, ela realmente vai aprender. Ela E a vai gente já aprender. tá fazendo. Não é só foto nossa, assim, entendeu? Não, A ela gente vai está aprender. contribuindo com essa sociedade. Exatamente. E com essas mulheres, né? Que todas nós sabemos que estamos em desvantagem e ainda vamos aí, estamos galgando aí um Exatamente. espaço maior. E assim, e o visagismo, até o que eu já tinha te falado antes também, eu realmente comecei a ver com outros olhos isso do quanto é especial, sabe? Tipo, você olhar, nossa, isso realmente é a minha essência, tava no meu rosto, você assim, começar a valorizar não só a sua beleza, mas outras belezas também. Sabe? Ver que tem beleza em tudo. Tudo. Não é só daqui pra baixo, é daqui pra cima. E eu, hoje em dia, sou tão doida com isso que eu olho pra umas pessoas e falo assim, gente, mas que mandíbula linda. Se ela cortasse o cabelo assim, ela nem sabe, mas um corte aqui valorizaria tanto mais isso. Olha aquele olho, ela nem sabe. Aí eu fico meio na obrigação. Ai, você sabia que seu olho é aberto e ele tem uma inclinação, isso traz muita atratividade pra sua imagem. Então, assim, eu acho que é um pouco disso da missão, né? Então, assim, já dei umas dicas, assim, pra Mari, mas assim, ela tem um conjunto poderosíssimo e que é muito legal. Conheço ela e que representa muito quem você é. Esse Sim. perfeccionismo, esses olhos arredondados, que lembram até características de criança mesmo, que quer, curiosa emocionalmente, que quer descobrir o mundo, quer trocar com o mundo. Não é à toa que, putz, fiz o convite, ela, claro, Debbie, quer trocar. Então, assim, isso tá na sua beleza. Ainda são claros, pra gente olhar ainda mais pra esses olhos, né? Com esse contraste maravilhoso. Então, assim, isso é muito poderoso. E eu acho que é quase que um mimo também que um profissional da beleza poderia, além de tudo que ele faz, ele ainda, você sabia que seu olhar... Então, o visagismo realmente, assim, essa parte do rosto, representando muito o que a gente é mais autoconhecimento, como você mesma falou, do mapa astral, né? Então, assim, num mundo que tá todo mundo ficando igual, eu acho que o visagismo tem um papel, essencial para valorizar mais as diferenças. Eu acho que é exatamente o... Ai, Mari, eu acho que ela fechou esse vídeo, assim, do jeito que, assim, eu, pelo menos, não sei se vocês gostaram, mas é do tipo, realmente o meu grande sonho, que esse visagismo se espalhe aqui. Que bom que eu pude também conversar sobre ele, sobre outras coisas aqui com você hoje. Eu tô querendo mais, gente, então eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra troca futuramente. Vamos que a bateria do microfone vai acabar. Porque a gente tem que se despedir aqui, mas muito obrigada, Mari. Obrigada Sucesso na sua trajetória, eu sou muito fã dela. E que a gente continue se unindo e trocando pra gente fazer diferença nesse mercado e também potencializar essas mulheres aí que a gente conhece, que a gente não conhece. É isso, né, bora aumentar a autoestima da mulherada. Exatamente. Vamos que vamos. Beijo grande, pessoal.